E hoje nós vamos começar com o tema A Prova. Diga para o seu irmão, a prova. Fala para ele, bem-vindo à prova. Quem gosta de prova aqui? Hein? Fala de prova na escola, alguns já fogem, não é assim? Mas vamos entender que prova é essa. Uma das maiores provas que nós vivemos na nossa vida é como nós nos relacionamos com o dinheiro, sim ou não? A maneira como nós relacionamos com o dinheiro manifesta quem nós somos. E isso, escute, isso fala sobre dízimos, que em hebraico é maaser, que significa 10ª parte. Diga comigo, 10ª parte. Entenda uma coisa, os princípios bíblicos, os princípios da sua Bíblia, assim como Deus, eles são verdadeiros, eles são santos e eles são eternos, imutáveis, eles não mudam. É por isso que nós vamos nos deter a alguns princípios agora. E vamos estudar algum desses princípios para que nós possamos verdadeiramente viver e desfrutar de uma vida abençoada. Amém? A Bíblia tem um capítulo da Bíblia, tem um livro da Bíblia que fala muito sobre isso, o livro de Malaquias. E eu quero que você abra aí Malaquias capítulo 3. Você vai poder acompanhar também no telão, na projeção, mas se você puder abrir, olha só. Malaquias capítulo 3, do versículo 6 ao 12, nós vamos comentar algumas coisas desses princípios, vamos falar sobre isso. E a primeira frase do versículo 6, ele diz assim: Eu, o Senhor, não. Como eu disse, assim como Deus, os princípios, Deus não muda. E esta é a razão de nós não sermos consumidos, diz o texto. Esta é a razão de nós não perecermos. Esta é a razão de nós continuarmos até aqui, irmãos, sim ou não? Se não fosse a misericórdia de Deus ser renovada e Deus ser o mesmo e manter a aliança que nós fizemos com Ele, irmãos, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas desistências já seriam razão para sermos destruídos, sim ou não? Quantas vezes nós falhamos? Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: Deus jamais falhará com você. Deus não muda, Ele continua o mesmo. No versículo 7, na primeira parte do versículo, diz assim: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos ou dos meus decretos, e não os guardastes. Israel havia mudado, Israel havia se desviado do ensino, Israel havia deixado os princípios que Deus havia estabelecido para que eles vivessem uma vida plena. Ei, deixa eu dizer algo sobre princípios para você. Os princípios são normas de comportamento que Deus estabeleceu para que seu povo viva e seja abençoado por Ele em todo o tempo. Os princípios não são algo assim que a gente pode ignorar. Os princípios não são algo que ficou para trás. Não, isso já faz muito tempo. Não. Assim como Deus não muda, os princípios não mudam. Ai, apóstolo, mas faz tanto tempo que Deus falou isso. Olha só para que você entenda sobre essa questão de princípio, abra lá em Êxodo capítulo 20. Abra lá sua Bíblia, Êxodo capítulo 20. Deixa marcado aí que nós vamos voltar para aí. Êxodo capítulo 20. Olha o que diz o versículo 13. Êxodo capítulo 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 20, versículo 13. Diz lá, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Não. 14. 15. Esses foram os 3 dos 10 princípios que Deus deu desde o começo. Ou seja, Deus estava instruindo, presta atenção, Deus estava ensinando, instruindo o seu povo a ter um comportamento para não matar, a ter um comportamento de não adulterar, a ter um comportamento de não roubar. Pois se eles fizessem assim, eles atrairiam a bênção
de Deus para as suas vidas e para as suas famílias. Entenda, podemos compreender, o dízimo é um princípio de comportamento pelo qual os filhos de Deus demonstram gratidão a Deus pela provisão que Ele deu ou que Ele envia. Entenda uma coisa, ninguém pode dar antes de Deus. Você jamais vai conseguir dar o dízimo a Deus se Deus já não te deu primeiro, sim ou não? O dízimo de 0 é 0. Você jamais precisaria, ou deveria, ou pensaria em dar o dízimo a Deus se Ele não te deu nada. Mas entenda algo, Deus já tem dado a você, sim ou não? Então, quando Deus estabeleceu o dízimo, Ele estava dando a um princípio de comportamento, para que eu e você pudéssemos manifestar a Ele a nossa gratidão por tudo o que Ele já tem feito por nós. Volte lá para Malaquias. Foi por causa disso que no versículo 9 de Malaquias, Deus disse para o povo: com maldição sois, com maldição sois. Irmãos, entenda uma coisa, não existe coluna do meio, né? Os mais velhos, no tempo de quem aí? Deixa eu ver. No tempo do Weber aí, ó. Tinha lá a zebra do Fantástico, é ou não é? Então tinha a coluna A, coluna 1, coluna 2 e coluna do... Não existe no reino de Deus, no reino espiritual não existe. Ou você está no reino de Deus e participa da bênção e do favor de Deus, ou você está no reino das trevas e participa da maldição. Ah, apóstolo, mas eu estou aqui, olha, eu gosto de lá, eu gosto daqui, já virou até um samba, hora eu estou com o pé lá, hora eu estou com o pé aqui, mas não adianta. Não tem coluna do meio. Deus disse para o seu povo: olha, com maldição vocês estão sendo amaldiçoados. Por quê? Vocês estão debaixo de maldição. Provérbios 26, 2, põe para mim, Ju, diz assim: como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, assim a maldição não se cumpre ou não encontra pouso. É como um passarinho, irmãos, vamos pensar. A figura que Deus está trazendo para o sábio, trazendo, a maldição é como um passarinho, voando, 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 voando. A maldição é assim: se ela não encontrar um galho na sua vida, ela passa direto. Ela não encontra pouso, ela não se manifesta. Mas se ela encontrar um galinho na sua vida, ela pousa sobre você. E esse galinho, quem cria, quem estabelece, não é Deus, somos nós. O resultado de não viver conforme os princípios de comportamento estabelecidos por Deus atrai a maldição sobre nossas vidas. Não, apóstolo, mas eu creio, como diz a palavra lá em Romanos 8, que Jesus cancelou toda a maldição da lei na cruz. É verdade, mas isso diz respeito à salvação, porque nenhum de nós poderíamos ser salvos sem isso. Todos nós tínhamos uma vida falha, e por isso Jesus pagou o preço por nós. Agora pergunto para você: se não cumprirmos, se não vivermos, porque Jesus pagou o preço da salvação, nós podemos viver de qualquer jeito? Sim ou não? Você acredita nisso? Será que nós não seremos afetados pelas decisões, pelas escolhas que fazemos? Claro que seremos, irmãos. Foi por isso que Deus, levantando o seu profeta como um arauto, como um apregoador da justiça, ele no versículo 10, então ele faz a convocação: trazei todos os dízimos à casa do... Ei,
A recomendação, irmãos, é que o dízimo deve ser levado à casa do tesouro ou ao depósito do templo. Ele não pode ser dirigido para outro fim. Ah, não, eu sou muito espiritual, Deus tem me dado direção, então eu pego o meu dízimo e eu envio, eu pego o meu dízimo e faço isso, eu pego o meu dízimo e aí eu vou reformar, eu pego o meu dízimo e vou fazer. Você está errado. O dízimo não é seu, o dízimo é de Deus. Nós não podemos administrar aquilo que não é nosso. Então continua o texto do versículo 10. Então Deus garante, olha só. Depois fazei prova de... Deus está dizendo, põe a minha prova. Ei, põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tamanha, de tal grandeza, que dela vos advenha uma maior... Eu tenho falado isso para vocês há algum tempo. Deus não está feliz com aquilo que você tem. Deus tem mais para você. Deus não está contente com aquilo que você tem. Deus tem mais para você. Mas será que nós estamos preparados para isso? A bênção de Deus, o favor de Deus, a grandeza de Deus é para que você viva na abastança. Mas Ele convoca você primeiro a tomar uma atitude, a fazer uma prova dEle. Ei, provai-me. Irmãos, Deus está desafiando você. Façam prova de mim. Ele está dizendo, aqueles que assumem a identidade de ser fiel, de dizimista, de devolver aquilo que Deus confiou a ele, Deus desafia você a dizer, ei, faça a prova de mim, faça um teste comigo. Posso dizer algo a você? Você nunca conseguirá entregar o dízimo até que você comece a dar. Você nunca conseguirá entregar o dízimo até que você comece a dar. Porque sempre é assim. O diabo trabalha na sua mente, apresentando você os argumentos. Vai faltar, não vai dar. Olha, Kleber, esse mês você tem muita conta para pagar. Não vai dar. Olha, se você entregar o dízimo, você vai acabar o dinheiro e o mês vai duplicar. Sabe, queridos, sempre nós teremos uma bifurcação diante de nós. A escolha. E ouvir aquilo que Deus tem e quer para você, ou ouvir aquilo que a sua alma ou o próprio diabo quer para você. É por isso que eu e você precisamos entender. Você recebeu um papelzinho assim, não recebeu? Nós precisamos entender que o dízimo é bíblico. Escreva aí no seu papel. O dízimo é bíblico. O dízimo, ele não está vinculado ao Velho Testamento, como alguns se enganam. Olha o que Jesus disse em Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Jesus, olhando para os fariseus, diz assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês negligenciam o que é mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Agora preste atenção. Se Jesus fosse contra o dízimo, esse seria o momento ideal dele falar: vocês têm que parar de fazer essas coisas. Olha, vocês, é desnecessário vocês fazerem isso. Seria o momento. Mas veja o que Jesus diz. Vocês devíeis, porém, fazer estas coisas, que é o quê?
falar da lei, falar da justiça, da misericórdia e da fé, sem omitir aquelas. Os fariseus, eles tinham por hábito, por religiosidade, mostrar que eles faziam, que eles davam o dízimo de tudo. Sabe, irmãos, Jesus endossa a entrega do dízimo no Novo Testamento. E ele diz assim: vocês devem fazer estas coisas, que é falar da justiça, da misericórdia e da fé, sem omitir aquelas. Ou seja, vocês devem continuar dando o dízimo. Em Hebreus capítulo 7, no versículo 1, diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando regressava da matança dos reis, e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, falando sobre Melquisedeque, se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Na realidade, ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo do dízimo tirado dos despojos. E o que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, tem ordem, segundo a lei, de tomar, ou seja, de receber o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes sejam descendentes de Abraão. Versículo 6: aquele, porém, cuja genealogia não é contada entre eles, olha só, recebeu o dízimo de Abraão aquele que tinha promessa. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Todas as vezes que você entrega o seu dízimo, você pode ter promessas sobre a sua vida, mas é a bênção de Deus que vai levar as promessas de Deus a se cumprirem na sua vida. Entenda isso. Abraão tinha promessa, mas quando entregou o dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque liberou a bênção sobre Abraão. Continua o texto. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo... Melquisedeque era maior que Abraão. Aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, o recebe aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou os dízimos. Ou seja, irmãos, Melquisedeque recebeu os dízimos e liberou a bênção, porque Melquisedeque era maior que Abraão. Mas você pode perguntar, quem é esse Melquisedeque, que não tem começo de vida, fim de vida, não tem mãe, não tem pai, não tem genealogia? Olha o que diz em Gênesis 14, põe para mim, Gênesis 14, não precisa nem abrir, Gênesis 14, 18, diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e abençoou a Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de... Irmãos, isso foi mais de 500 anos antes da lei. Mais de 500 anos antes da lei. Melquisedeque tipifica Cristo. Irmãos, quem recebe o dízimo é Cristo. Abraão é considerado nosso pai espiritual, é o pai da fé. Todo aquele que crê se torna filho de Abraão, por isso ele é nosso pai também. Todas as vezes que nós entregamos o dízimo, a bênção de Deus é liberada sobre a sua vida. Agora veja o pacto que Jacó fez com Deus. Gênesis 28, 20, põe para mim na tela. Diz assim: fez também Jacó um voto dizendo:
Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que ora faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna, como coluna, será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o... Isso foi há mais de 400 anos antes da lei. Eu quero dizer uma coisa a você, irmãos. O dízimo pertence ao Senhor. Levítico 27:30 diz assim: todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. São santos, são consagrados, são separados, é dele. Sabe, irmãos, o dízimo é um princípio atemporal. Ele não foi para um tempo, ele é para todo tempo. É por isso que o dízimo, ponto 2, você vai pôr aí, é um teste. Escreve, preencha aí no seu papelzinho. Isso vai ajudar você a gravar, vai ficar gravado para você depois estudar. Põe aí, ponto 2, o dízimo é um teste. Escreva aí, teste. É uma prova. Lembra de Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Irmãos, quem abre as janelas dos céus? Quem? Quem? Diga Deus. Deus é que tem o trinco na mão lá, né, na figura da janela. Mas quem impulsiona a mão de Deus para abrir o trinco? Diga eu. Diga eu. É, você. Eu pergunto para você, será que Deus não podia fazer como o governo faz o imposto de renda? Antes de você receber o seu salário, já descontar, retido na fonte, os 10%? O que você acha? Vamos propor para Deus assim? Ó Deus. Você acha que Deus não podia fazer isso? Sim ou não? Ele pode tudo. E por que ele não faz? Porque é um teste para mim e para você. Sabe, irmãos, nós precisamos ser dignos de confiança. Diga para o seu irmão, eu e você precisamos ser dignos de confiança. Olha o que diz Lucas 16:11. Põe para mim na tela. Lucas 16:11. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Numa outra tradução, na Bíblia, Nova Bíblia, diz assim: e se vocês não são dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem confiará os verdadeiros tesouros a vocês? Eu vou ler de novo. Se vocês não são dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem confiará os verdadeiros tesouros a vocês? No verso 12, ele diz assim: e se no que é dos outros ou no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Olha só, o que é? Lembra que Deus criou todas as coisas, todas as bênçãos para você? Irmãos, tinha um pastor, eu queria lembrar o nome dele, não lembro o nome dele. Ele dizia assim: no depósito de Deus está tudo separadinho. O que é seu não é meu, mas está lá tudo guardado, esperando ser liberado para você. Todas as bênçãos, toda a manifestação de provisão, de recursos, de capacidade, de livramento, de bênção, de favor de Deus, Ele já criou para que você tenha uma vida abençoada nessa terra. Está tudo lá no seu pallet, sabe assim, naquela, como é que chama, estante lá naquela, no seu estante está tudo guardado lá. Ninguém vai poder pegar o que é seu, só você pode liberar. Mas entenda uma coisa, ainda que Deus tenha criado todas as coisas, isso está lá no reino espiritual.
E a sua ação aqui é que destrava, que abre, impulsiona a mão de Deus para abrir as janelas, que destrava e conecta com o favor de Deus para que isso chegue na sua vida. Você nunca vai ser roubado da sua bênção. Sabe aquele negócio? Roubaram. Eu lembro quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê a questão de Jacó e Esaú. Jacó dá um golpe no irmão dele, engana o pai dele e recebe a bênção. Aí Esaú chega para o seu pai Jacó e fala: pai, mas me dá mais uma bênção aí, me abençoa. Ele fala assim: eu não tenho mais bênção. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem bênção em todo o tempo para você. No reino dos céus não tem escassez de bênção, não tem escassez de milagre, da manifestação sobrenatural de Deus. O que nós precisamos é nos conectar, o que nós precisamos é colocar em prática os princípios, o que nós precisamos é nos atentar, ajustar o nosso coração e permitir que Deus conduza-nos. Tudo pertence a Ele, irmãos. Tudo é de Deus. No Salmo 118 diz: tudo é dele. Tudo é dele. Primeiro, Ele criou todas as coisas, sim ou não? Segundo, Ele comprou de volta através da redenção da cruz, sim ou não? Terceiro, você entregou sua vida a Ele, sim ou não? Quarto, Ele confiou tudo nas vossas mãos. Tudo é para você desfrutar. Entenda isso. Deus pegou tudo que Ele tinha criado e entregou a você. Entregou a você por Jesus. Sabe, irmãos, se Deus fez tudo isso e entregou tudo para você, por que é tão difícil para você entregar a Ele 10%? Se Deus criou todas as coisas e confiou tudo a você, por que é difícil entregar a Ele 10%? Sabe, irmãos, 10 na Bíblia, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na Bíblia significa teste. Quantas pragas Deus manifestou no Egito? 10. Quantos mandamentos primários Deus deu para o povo? 10. 10 vezes Jacó teve o salário mudado por Nabão. 10 virgens foram testadas na parábola que Jesus traz. Haverá 10 dias de tribulação na parte futura do Apocalipse. 10 é um teste. Diga para o seu irmão: 10 é um teste. Aí nós vamos para o ponto 3. Escreva lá: o dízimo é gratidão. Escreva lá: o dízimo é gratidão. Olha o que diz o Salmo 116, versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Repita comigo essa frase. Diga lá comigo: 1, 2, 3. Que darei. Sabe, irmãos, quem é grato a Deus, quem é grato a Deus com alegria devolve o dízimo. Com alegria. Porque reconhece que Ele é a fonte. E Ele é uma fonte inesgotável para a sua vida. Então, nós partimos para o ponto 4. Você vai escrever lá: o dízimo é proteção. Diga lá: proteção. Irmãos, é impressionante. No versículo 11 lá de Malaquias 3, olha o que ele diz: por vossa causa repreenderei o...
para que não vos consuma o fruto da terra. Escute, o dízimo, ele desata uma proteção sobre a sua vida, uma proteção sobre a sua casa, uma proteção sobre a sua família. O dízimo quebra a maldição da escassez. Ei, presta atenção. Apóstolo, mas eu estou há tanto tempo na igreja, eu conheço Jesus há tanto tempo, e vivo num miserê da pega, eu não consigo avançar, eu não consigo comprar, eu não consigo crescer. Meu irmão, tem alguma coisa errada. A vida em Deus é como a luz da manhã que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tem que progredir na sua vida. Não significa que você não vai ter provas, não significa que você vai ter momentos difíceis, que você vai ser ajustado, transformado, mas você vai progredir, irmãos. Agora, quem vive do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Quem vive para trás, só perdendo, tem alguma coisa errada. Eu não posso dizer que estou debaixo da bênção. Eu preciso reconhecer que eu estou debaixo da maldição. Por quê? Porque a maldição, ela vem pelo diabo. E o que o diabo faz? João 10:10, põe para mim aí. João 10:10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Ei, se você está deixando de viver, se você está deixando de fazer, se você está deixando de desfrutar aquilo que Deus diz, aquilo que Deus prometeu, algo está errado. Não está certo. Então é preciso parar e avaliar o que está acontecendo. Por que o diabo está entrando na minha seara? Por que o diabo está entrando na minha casa? Por que o diabo está entrando na minha família? Irmãos, escute o que eu vou dizer. A sua maneira como você lida, como você prioriza, Deus manifesta a bênção não somente nas suas finanças. Quando nós falamos de uma vida abençoada, não estamos falando só de dinheiro, estamos falando de uma vida protegida por Deus, da nossa casa, da nossa família. Eu acho incrível, irmãos, eu não sou contra ser seguro, não. Mas tem gente que não consegue dar o dízimo, mas paga o seguro. Não é contraditório isso, sim ou não? Porque ele crê que ele é protegido pelo seguro, mas não é protegido por Deus. A sua confiança é colocada em outro Deus. Irmãos, quando você entrega o dízimo, Deus, olha só, Deus impede o inimigo de tocar em tudo que você possui. Ele repreende o devorador, ele repreende o ladrão, ele repreende a falta de resultados. Quantas pessoas vivem no trabalham e não tem resultado? É como se o fruto da vide acabasse, fosse em vão. Quando você entrega o dízimo, irmão, você consagra tudo aquilo que ficou para trás. Tudo aquilo que ficou com você fica abençoado. O diabo não pode mais tocar. Fica resguardado na mão de Deus. Eu quero dizer para você, o dízimo é uma blindagem nas suas finanças. O diabo não vai poder tocar, o diabo não vai poder colocar enfermidade, não vai colocar acidente, não vai colocar quebra. Deus vai proteger você, sua casa, seus filhos e tudo que você tem. É por isso, não é a sua mão, não é o sistema de segurança, não é a câmera, não é o seguro, não é o vigilante da rua, é Deus. Eu fico impressionado como tem pessoas neuróticas nesse mundo terrível que está aí. Pessoas não vivem, porque é o ladrão, não, porque é o assaltante, não, é o moleque, é o não sei. Meu irmão, coloca seu coração em Deus. Precisamos ser astutos, vigilantes. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Segunda-feira, terça-feira, eu não sei que dia da semana que foi. Não, acho que foi quarta-feira. Foi quarta-feira que eu cheguei em casa. Eu embiquei na minha rua, comecei a subir e tinha um carro parado em frente à minha casa. Eu nem falei isso para minha mulher. Aí o cara desceu do carro, fechou o carro e estava indo para minha casa. Aí eu apertei o portão para abrir. Pum. Aí o portão começou a levantar.
Aí eu fiquei de olho. Para onde ele ia? Porque não é só minha casa, tem um vizinho, né? Rapaz, o cara voltou para o carro e saiu numa disparada. Irmãos, se a minha confiança não estivesse em Deus, eu ia ficar desesperado de medo com aquilo. Porque ninguém foge porque abriu o portão, sim ou não? A não ser que queira roubar, não é? O Senhor é aquele que me guarda. O Senhor é que peleja as minhas guerras. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Sabe, irmãos, a bênção de Deus, a proteção de Deus, não é só sobre o dinheirinho que está lá no banco, que nenhuma taxa do banco vai consumir seu dinheiro. Sabe quando cai aquela taxa que você não contava com a taxa, aí a taxa cobre o saldo e cai a conta e não cobre, né? Eu quero dizer uma coisa, escute, levante sua mão. Vai chegar um tempo de bênção, de prosperidade na sua vida, que todas as taxas que vão cair na sua conta, você não vai nem fazer conta, você não vai nem se ligar, porque a abundância de Deus vai ser tão grande na sua casa, na sua vida, na sua conta, que você vai pagar tudo e vai sobrar. É assim que você foi chamado para viver. 5 pontos. Vai escrever aí, 5º ponto. O dízimo é uma vida abençoada. O dízimo é uma vida abençoada. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou derramar sobre vós uma bênção tal. Não vai ser uma bençãozinha, não vai ser algo pequenininho, vai ser uma bênção tal que vai trazer a abundância de Deus sobre a sua vida. Olha só, nós imprimimos uma tradução que está dizendo assim: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Ponham-me à prova, olha só, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas dos céus, e derramarei uma bênção tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não terão lugar onde você vai poder guardar. Eu quero dizer para você, vai ter carro, mas não vai ter garagem. Vai ter dinheiro, mas não vai ter restaurante mais para você ir. Deus vai trazer uma vida plena e abundante, abençoada em tudo que você fizer. Irmãos, Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Chegou a hora de você viver uma nova estação na sua vida. Uma estação de abundância. Deus vai abrir as comportas, não são janelas, janela pode ser muito pequena, né? Deus vai abrir as comportas do céu sobre a sua vida. Chegou a hora de você encher o seu barco com 153 grandes peixes. Sabe o que significa isso? A abundância de Deus. Eles estavam tentando a noite inteira, quando Jesus falou, lança a rede aí, vai, põe aí, ouça a minha voz, ouça o meu conselho. Quando eles jogaram lá a rede, eles trouxeram uma colheita que não eram peixes pequenos. A Bíblia diz que eram 153 grandes peixes. Isso fala de uma conquista sobrenatural. Isso fala de uma capacidade de alcance de resultados sobrenaturais. Eu vou dizer uma coisa: chega de viver na escassez da sua vida. Irmãos, tudo conspira, presta atenção, tudo conspira para nós não sermos dizimistas. O diabo trabalha, o diabo não quer que você viva uma vida abençoada. Lembra lá de Provérbios 26? Espera um pouquinho, por favor, não se mova, espera um pouquinho só, nós já vamos acabar. Como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra pouso, não alcança. Deus quer trazer uma vida abençoada, plena sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, mas não deixa um galinho lá para essa maldição pousar sobre você. Lembre-se, todas as vezes que você recebe o seu salário, você está sendo testado. Diga para o seu irmão, todas as vezes que você recebe o seu salário, você está sendo testado. Coloque Deus em primeiro lugar nas suas finanças. Coloque Deus em primeiro lugar nas suas finanças. E eu quero terminar desafiando você. Se você hoje entendeu
e decidiu ser fiel ao Senhor nos seus dízimos, veja, escute, não olhe para trás, olhe para frente, porque é assim que Deus trata a gente. Deus não te acusa do passado, Deus te dá uma nova chance de recomeçar. Se você entendeu e decidiu hoje ser fiel no seu dízimo, de você honrar ao Senhor, eu quero que você escreva o seu nome no papel que está aí. Você vai ter aí a condição de escrever, e nós vamos orar juntos essa oração que está escrita aí. Nós vamos fazer uma aliança com o Senhor, nós vamos orar esta oração, porque nós vamos viver uma vida plena e abençoada. Mas Deus está esperando de nós um posicionamento. É a sua mão que vai destravar as janelas dos céus. É a sua atitude que vai atrair o favor de Deus. Então escreva aí o seu nome, escreva aí no papel. Se você crê, se você entendeu que este é o propósito de Deus, você vai escrever. Escreva aí. E nós vamos orar essa oração. Repita comigo: Pai, eu reconheço que sou teu, e tudo que eu tenho é seu. Sou muito agradecido pelo seu cuidado constante. Perdão pelas vezes que não consegui entregar o dízimo. Me ajuda a ser fiel em todas as situações. Me ajuda a entregar os 10% de todos os meus rendimentos. Eu creio que vou para um novo nível em minhas finanças. Obrigado por me dar uma vida abençoada. No nome de Jesus.